Lição 161. Você já esteve em uma aventura. Ayana, você já esteve em uma aventura. Sim, eu estive em algumas aventuras na minha vida. E quanto a você? Bem, eu nunca estive em uma aventura real, mas sempre quis embarcar em uma. Você definitivamente deveria embarcar em uma aventura. É muito divertido e empolgante. Mas eu nem sei por onde começar. Que tipo de aventura devo embarcar? Que tal uma aventura de caminhada? Você pode explorar a natureza e ver algumas vistas incríveis. Eu não sei. Eu não sou muito bom em caminhadas. Bem, que tal uma aventura gastronômica? Você pode experimentar comidas novas e exóticas de todo o mundo. Agora isso soa mais parecido. Adoro experimentar novos alimentos. Ótimo! Ou que tal uma aventura de viagem? Você pode explorar diferentes cidades e ver o que cada uma tem a oferecer. Isso parece incrível. Eu sempre quis fazer uma viagem de carro. Veja, há tantas aventuras diferentes que você pode embarcar. Você só precisa encontrar o que é certo para você. Lição 162. Você viu o último comercial desse novo produto? Ayana, você viu o último comercial desse novo produto? Não, eu não tenho. Do que se trata? É para este novo produto capilar que promete deixar seu cabelo mais brilhante e liso. Oh, eu realmente não preciso disso. Meu cabelo já está bem liso. Bem, você ainda deve dar uma olhada. O comercial é hilário. Realmente. Como assim? O comercial mostra essa mulher com cabelos crespos andando pela rua, e todo mundo por onde ela passa está cobrindo os olhos e fugindo. Isso parece muito engraçado. E então a mulher experimenta o novo produto capilar e, de repente, seu cabelo fica liso e brilhante. E todo mundo por onde ela passa está lhe dando cumprimentos e pulgar para cima. Essa é uma maneira muito inteligente de anunciar um produto para o cabelo. Sim, definitivamente chamou minha atenção. Talvez eu tenha que experimentar sozinho. Bem, se isso deixa seu cabelo tão liso e brilhante quanto os shows comerciais, então conte comigo também. Lição 163. Posso lhe pedir alguns conselhos? Ayana, posso te pedir um conselho? Claro, sobre o que você precisa de conselhos. Bem, estou pensando em convidar essa garota que eu realmente gosto, mas não tenho certeza se ela se sente da mesma maneira. Isso pode ser difícil. Você já tentou falar com ela e conhecê-la melhor? Sim, conversamos algumas vezes e acho que temos muito em comum. Bem, então parece que você deveria ir em frente e convidá-la para sair. A pior coisa que ela pode dizer é não. Você está certo, eu só preciso reunir coragem para fazer isso. Exatamente. E se ela disser não, então não é o fim do mundo. Há muitos outros peixes no mar. Obrigado pelo conselho, Ana. Você sempre sabe exatamente o que dizer. Sem problemas, John. É para isso que servem os amigos.
Lição 164. Você acha que nosso humor pode afetar as pessoas ao nosso redor? Ana, você acha que nosso humor pode afetar as pessoas ao nosso redor? Definitivamente. Quando alguém está feliz e positivo, isso pode realmente iluminar a sala. Sim, e por outro lado, quando alguém está de mau humor, isso pode reduzir a energia de todo o grupo. Isso é tão verdadeiro. Acho importante estar ciente de como nossas emoções podem afetar os outros. Concordado. E você sabe o que dizem: o riso é contagioso. Sim, com certeza é. Sempre que ouço alguém rindo, não consigo deixar de rir junto. Eu também. Acho que é por isso que filmes e programas de TV engraçados são tão populares. Eles podem realmente melhorar seu humor e fazer você se sentir bem. Exatamente. É incrível o quanto nossas emoções podem afetar a nós e às pessoas ao nosso redor. Então, vamos nos certificar de espalhar positividade e boas vibrações onde quer que vamos. Absolutamente. Vamos ser a razão pela qual alguém sorri hoje. XXX. Lição 165. Você viu o preço do novo iPhone? Ana, você viu o preço do novo iPhone? Não, eu não tenho. Quanto custa? São quase $1000. Dá para acreditar nisso? Nossa, isso é muito dinheiro. Acho que não posso pagar por isso. Sim, eu também não. Quero dizer, quem tem esse tipo de dinheiro para gastar em um telefone? Pessoas ricas, eu acho. Ou pessoas que não se importam em se endividar. Sim. Acho que não estou disposto a me endividar apenas por um telefone novo. Nem eu. Vou ficar com o meu telefone antigo por enquanto. Pode não ser a melhor e mais recente, mas dá conta do recado. Esse é um bom argumento. Às vezes, precisamos priorizar o que podemos pagar e o que realmente precisamos. Exatamente. E quem sabe, talvez eles lancem uma versão mais acessível do novo iPhone em alguns meses. Sim, ou talvez ganhemos na loteria e possamos comprar todos os telefones caros que quisermos. Eu gosto do seu pensamento, John. XXX. Lição 166. Você tem medo de alguma coisa? Ana, você tem medo de alguma coisa? Bem, eu tenho medo de aranhas. Eles só me dão arrepios. Aranhas. É isso. Tenho medo de alturas, palhaços e de me perder na floresta. Uau, isso é um monte de medos. Como você ainda funciona na vida cotidiana? Não é fácil, mas eu apenas tento evitar situações que desencadeiam meus medos. Por exemplo, eu não faço bungee jumping nem assisto filmes de terror. Isso é inteligente. Eu tento fazer o mesmo com aranhas, mas às vezes elas aparecem inesperadamente. Sim, isso é o pior. Uma vez, eu estava caminhando na floresta e uma aranha subiu pela minha perna. Eu quase tive um ataque cardíaco. Oh não, isso parece horrível. Eu teria saído correndo da floresta gritando.
Eu quase consegui. Mas consegui manter a calma e tirar a aranha da minha perna. Bem, você é mais corajoso do que eu. Se isso acontecesse comigo, eu nunca mais pisaria na floresta. Não se preocupe, Ana. Eu vou te proteger de todas as aranhas do mundo. Lição 167. Você já pensou em adotar um animal de estimação? Ana, você já pensou em adotar um animal de estimação? Na verdade, eu tenho. Estou pensando em adotar um gato. Realmente? Não sabia que você gostava de gatos. Sim, eu sempre amei gatos. Eles são independentes e requerem pouca manutenção, o que é perfeito para meu estilo de vida agitado. Quer dizer que você só quer um animal de estimação que o deixe sozinho na maioria das vezes. Algo parecido. E você, John? Você já pensou em adotar um animal de estimação? Bem, eu pensei sobre isso, mas não tenho certeza se estou pronto para assumir a responsabilidade. Não é tão difícil, John. E pense em quanta alegria um animal de estimação pode trazer à sua vida. Isso é verdade. Talvez eu comece com um peixinho dourado ou algo assim. Você sabe que peixinhos dourados exigem muita manutenção, certo? Ou não, no que eu me meti. Não se preocupe, John. Eu vou te ajudar a cuidar do seu peixinho dourado. Podemos ser pais de animais de estimação juntos. Lição 168. Você já sentiu que ser adulto é superestimado? Ana, você já sentiu que ser adulto é superestimado? O tempo todo, John. Ser adulto significa contas, responsabilidades e pouco tempo livre. Exatamente. Sinto falta dos dias em que a decisão mais difícil que tive que tomar foi qual desenho animado assistir nas manhãs de sábado. Eu sei o que você quer dizer, mas ser adulto também significa ter mais independência e controle sobre sua vida. Sim, acho que isso é verdade. Mas às vezes eu sinto que ainda sou apenas uma criança fingindo ser adulta. Confie em mim, John, estamos todos descobrindo isso à medida que avançamos. Nenhum de nós realmente sabe o que estamos fazendo. É reconfortante ouvir isso. Talvez ser adulto não seja tão ruim, afinal de contas. E aí, pelo menos podemos tomar sorvete no café da manhã agora, se quisermos. Esse é um bom argumento. Talvez ser adulto tenha algumas vantagens, afinal de contas. Lição 169. Quais são seus planos para depois do trabalho hoje? Ana, quais são seus planos para depois do trabalho hoje? Bem, John, eu estava pensando em ir para a academia para malhar. Nossa, eu gostaria de ter esse tipo de motivação. Eu só estava planejando ir para casa e assistir compulsivamente a alguns programas de TV. Ah, isso também parece uma ótima maneira de relaxar. Quais programas você planeja assistir? Acho que vou começar a assistir aquele novo programa sobre o qual todos estão falando, Squid Game. Ah, sim, eu ouvi muito sobre esse. Mas tenha cuidado, John, você pode ficar viciado e esquecer o mundo real. Vou tentar me controlar. Talvez eu faça uma pausa e faça uma caminhada se começar a ficar muito intensa.
É uma boa ideia. Só não saia por aí como um dos competidores do Squid Game. Sim, vou tentar evitar quaisquer desafios mortais no meu passeio noturno. Lição 170. Como está sua tarde? Ei, Ana, como está a sua tarde? Está indo muito bem, John. Acabei de terminar um grande projeto e agora estou com um pouco de fome. Talvez eu vá pegar um lanche. Oh, isso parece uma boa ideia. Para que você está com vontade. Estou pensando em algo doce. Talvez uma barra de chocolate ou algum doce. Você sabe o que dizem: um momento nos lábios, uma vida inteira nos quadris. Oh, por favor, John. Não vou ganhar 10 libras com um pequeno lanche. Tudo bem, tudo bem. Só não chore até mim quando você não puder caber em suas calças amanhã. Acho que vou me arriscar. Mas ei, se eu acabar ganhando peso, vou culpar você por me tentar com sua porcaria. É justo, Ana. A culpa é do cara que gosta de doces. Lição 171. O que você achou da reunião de hoje? Ei, Ana, o que você achou da reunião de hoje? Honestamente, John, estou feliz que tenha acabado. Eu estava começando a ficar um pouco inquieto no final. Sim, o mesmo aqui. Mas você sabe o que dizem: tudo está bem quando acaba bem. Acho que essa é uma maneira de ver as coisas. O que você está planejando fazer agora que a reunião acabou? Bem, eu estava pensando em me presentear com uma boa xícara de café. Talvez até mesmo um café com leite chique. Oh, isso parece uma ótima ideia. Mas não se esqueça, a cafeína pode deixar você ainda mais inquieto. Não se preocupe, Ana. Eu aguento um pouco de cafeína. Mas se eu começar a pular nas paredes, vou-me certificar de colocar a culpa em você. Ei, não sou eu quem está bebendo o café. Mas com certeza culpo o espectador inocente. Tudo bem, tudo bem. Eu assumirei a responsabilidade pelo meu próprio comportamento nervoso. Mas você tem que admitir que uma boa xícara de café vale o risco. Lição 172. Você notou como parece que estamos envelhecendo a cada ano? Ei, Ana, você notou como parecemos envelhecer a cada ano? Ah, sim, eu sinto que estou envelhecendo na velocidade da luz. É como se estivéssemos presos nesse ciclo interminável de aniversários. E rugas? Não se esqueça das rugas. Ag, nem me lembre. Eu juro que encontrei um novo esta manhã. Bem, pelo menos não estamos sozinhos. Todo mundo está envelhecendo. Sim, mas algumas pessoas parecem envelhecer mais graciosamente do que outras. É verdade, mas acho que devemos abraçar nossa idade e todas as experiências que a acompanham. É uma boa atitude. E ei, sempre podemos usar a desculpa, era antes da beleza, agora. Ah, eu nunca pensei nisso. Vou ter que me lembrar de usar esse.
Lição 173. Você já se opôs a algo tão fortemente. Ana, você já se opôs a algo tão fortemente que se tornou sua missão na vida lutar contra isso? Ah, sim, eu estive lá. Como naquela vez, eu era contra o abacaxi na pizza. Realmente. Adoro abacaxi na pizza. Ag, você é uma dessas pessoas. Desculpe, John, não podemos mais ser amigos. O que? Isso é ridículo. Podemos concordar em discordar sobre coberturas de pizza. Só estou brincando, John. Mas falando sério, sempre serei contra o abacaxi na pizza. Bem, eu sou contra aranhas. Eles me dão arrepios. Ah, sim, eu definitivamente sou contra aranhas também. Mas o que você vai fazer? Eles são apenas parte da natureza. É verdade, mas sempre estarei pronto com um sapato ou uma revista enrolada para lutar contra eles, se necessário. Ah, eu posso imaginar você lutando contra uma aranha com uma revista enrolada. Você é como um super-herói lutando contra as forças do mal. Ei, eu levo minha missão anti-aranha muito a sério. Lição 174. Você já se sentiu como se estivesse ficando velho. Ana, você já se sentiu como se estivesse ficando velha? Claro que não, John. A idade é só um número. É como você se sente por dentro que conta. Esse é um bom argumento. Mas às vezes eu sinto que meu corpo está me traindo. Como assim? Bem, eu costumava festejar a noite toda e depois acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Agora, uma noite fora e eu fico inútil durante toda a semana. Ah, sim, eu sei o que você quer dizer. Mas não se preocupe, John. Isso acontece com o melhor de nós. Obrigada, Ana. É que às vezes eu sinto que não sou tão jovem quanto eu costumava ser. Bem, a idade é apenas um estado de espírito. Você ainda pode ser jovem de coração, não importa quantos anos você tenha. Isso é verdade. Mas às vezes eu sinto que estou ficando sem tempo para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Bobagem, John. Você nunca é velho demais para tentar algo novo ou perseguir seus sonhos. A idade é só um número, lembra? Você está certa, Ana. Obrigado por me lembrar que a idade é apenas um estado de espírito. Lição 175. Você já pensou em abrir sua própria agência? Ei, Ana, você já pensou em abrir sua própria agência? Na verdade, eu tenho. Estou pensando em começar uma agência de marketing digital. Isso é legal. Como você chamaria isso? Eu realmente não pensei nisso ainda. Talvez algo como Pixel Perfect Agency. Bom, eu gosto disso. Com que tipo de clientes você gostaria de trabalhar? Bem, acho que me concentraria em trabalhar com pequenas empresas e startups. São eles que realmente precisam de ajuda com sua presença online. É uma ótima ideia. E você pode ser seu próprio patrão e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente.
Esse é o sonho. Ei, talvez eu possa ser seu primeiro cliente. Eu poderia usar alguma ajuda com minha presença nas redes sociais. Ah, claro, John. Mas primeiro, deixe-me realmente começar a agência. Certo, certo. Detalhes, detalhes. Mas, falando sério, acho que você seria ótimo nisso. Obrigado, John. Isso significa muito vindo de você. Lição 176. Você tem muita coisa em sua agenda hoje. Ana, você tem muita coisa na sua agenda hoje. Assim, minha lista de tarefas tem uma milha de comprimento. Eu nem sei por onde começar. Eu conheço a sensação. Tenho tanta coisa no meu prato hoje que nem tenho tempo para parar e pensar. É por isso que eu sempre priorizo minhas tarefas. Eu me certifico de abordar os mais importantes primeiro. Essa é uma boa estratégia. Talvez eu deva tentar isso. Você definitivamente deveria. Caso contrário, você ficará sobrecarregado e não conseguirá fazer nada. Sim, eu não quero ser aquela pessoa que sempre tem 1 milhão de coisas para fazer, mas nunca faz nada. Confie em mim, eu conheço o sentimento. Mas com um pouco de organização e priorização, você pode realizar qualquer coisa. Obrigada, Ana. Você sempre tem ótimos conselhos. É para isso que servem os amigos, John. Agora vamos começar com essa lista de tarefas. Lição 177. Você já esteve em uma situação realmente agressiva. Ana, você já esteve em uma situação realmente agressiva. Assim, uma vez entrei em uma briga com uma máquina de venda automática. Espere, o quê? Como você entra em uma briga com uma máquina de venda automática? Roubou o meu dinheiro. Coloquei minhas moedas e apertei o botão de uma barra de chocolate, mas ela não saiu. Oh, eu odeio quando isso acontece. Mas como você reagiu? Comecei a sacudir a máquina e depois tentei chutá-la. Mas isso só fez a barra de chocolate cair e me bater na cara. Ah. Bem, acho que a máquina de venda automática venceu aquela rodada. Sim, eu aprendi minha lição. Não vale a pena ser agressivo com uma barra de chocolate. Isso é verdade. Mas às vezes não podemos evitar. Como quando alguém interrompe você no trânsito. Oh, nem me fale sobre motoristas ruins. É aí que meu lado agressivo aparece. Sim, eu sei o que você quer dizer. Mas temos que nos lembrar de manter a calma e não deixar que nossas emoções nos dominem. Você está certo, John. Devemos sempre tentar ser uma pessoa maior, mesmo em situações agressivas. Lição 178. Você sabe quantos anos eu tenho? Ana, você sabe quantos anos eu tenho? Deixe-me adivinhar. Parece que você tem 30 e poucos anos. Não, adivinhe novamente. Oh, me desculpe. Não sou muito bom em adivinhar idades. Quantos anos você tem então? Na verdade, tenho 38 anos.
Nossa, você é mais velho do que eu pensava. Mas não se preocupe, a idade é apenas um número. Isso é verdade. Além disso, ainda me sinto como uma criança no coração. Sim, eu também. Às vezes esqueço quantos anos tenho até ver minhas rugas no espelho. Ah, não se preocupe com essas rugas, Ana. Você ainda está ótima. Obrigado, John. Você também não é tão ruim, velhote. Ei, agora, não vamos usar essa palavra. Em vez disso, que tal dizermos experiente? Ok, é experiente. Você é um cavalheiro experiente, John. E você é uma senhora experiente, Ana. Veja, não sou tão mal quando você coloca dessa forma. Concordado. Afinal, a idade é apenas um número. Lição 179. Você já se perguntou como será o futuro? A Ana, você já se perguntou como será o futuro? Claro, quem não tem. Aposto que todos teremos carros voadores e mordomos robôs. Ah, sim, isso seria muito legal. Mas tenho a sensação de que o futuro será mais focado na sustentabilidade e na ecologia. Bem, isso não é tão excitante, mas acho que é importante. Talvez todos nós tenhamos overboards movidos a energia solar em vez de carros. Oh, eu gosto dessa ideia. E talvez tenhamos teletransportes, para que possamos viajar instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Sim, ou talvez todos vivamos em cidades subaquáticas como no filme O Abismo. Oh, eu não sei se eu gostaria de viver debaixo d'água. Acho que prefiro morar em Marte. Marte. Quer dizer, como Matt Damon em The Martian. Exatamente. Eu serei o primeiro fazendeiro marciano, cultivando batatas em meu próprio coco. Ah, nojento. Mas eu não me importaria de ser um explorador espacial, descobrir novos planetas e conhecer formas de vida alienígenas. Isso seria incrível. Mas não vamos esquecer que primeiro temos que cuidar do nosso próprio planeta. Sim, você está certo. Precisamos trabalhar juntos para garantir que tenhamos um futuro brilhante e sustentável para todos. Absolutamente. E quem sabe quais outras coisas legais e malucas o futuro reserva. Só temos que esperar para ver. Lição 180. Você esteve no parque recentemente. A Ana, você esteve no parque recentemente. Não, eu não tenho. Por quê? Eles finalmente instalaram aquele escorregador gigante. Ah, não, ainda não. Mas eles montaram um novo set de swing. É muito legal. Um conjunto de balanço. É isso. O que é de tão legal nisso? Bem, não é um swing set qualquer. Tem esses assentos que giram como loucos. Oh, entendo. Você só quer ficar tonto e cair. Ai, tudo gira em torno da emoção do passeio. Você deveria vir experimentar comigo. Não sei, não quero me envergonhar caindo. Oh, vá lá. É só um pequeno balanço.
O que poderia dar errado? Últimas palavras famosas. Mas tudo bem, vou tentar. Sim. Esse é o espírito. Apenas segure bem e tente não gritar muito alto. Eu não faço promessas. Mas se eu cair, é melhor você me pegar. Não se preocupe, eu estarei lá para te pegar. E se nós dois cairmos, pelo menos cairemos juntos. Ah, isso é verdade. É sempre mais divertido se apaixonar por um amigo. Exatamente. Então, vamos nos divertir e ver quem consegue girar mais rápido. Você está ligado. Mas estou te avisando, eu tenho uma arma secreta, eu posso mexer minhas orelhas enquanto eu balanço. Obrigada. Bem-vindo a se inscrever em nosso canal. E também oferecemos suporte a vários idiomas de nossos outros canais.